Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só, eu vou começar uma série, tá, de 2 aulas em que eu vou condensar o material para mostrar para vocês os tipos de pesquisas que existem, tá? Então hoje eu vou passar a parte 1, na próxima semana eu passo a parte 2, tá? São os tipos de pesquisas. Tá valendo? There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Olá, meus amigos, estamos reunidos mais uma sexta-feira para falar sobre pesquisas. Hoje a aula é interessante, né? Como eu fiz na abertura, criei uma série porque é um material até um pouco extenso, com alguns exemplos, alguns tipos de pesquisas que nós vamos conhecer. Pensando nas metodologias, em toda a metodologia que a gente utiliza em pesquisas, pesquisas científicas principalmente, né? Mas também as pesquisas de operações, as pesquisas mercadológicas. Então eu trouxe para vocês os tipos de pesquisa, pelo menos os mais conhecidos, e aí eu fracionei em 2 aulas, porque é um material um pouco extenso. Então a gente vai ver hoje, né, nessa aula de hoje, e na aula de semana que vem a gente encerra esse material a respeito das pesquisas. Vamos dar uma olhadinha na nossa capa de hoje. Olha ali. Ali estamos mostrando a pesquisa operacional, sexto e sétimo períodos, os tipos de pesquisas na parte 1 de vocês, tá? Eu vou abordar hoje a pesquisa científica, a classificação da pesquisa científica, ok? A pesquisa básica pura, pesquisa básica estratégica e a pesquisa aplicada, pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. E encerramos com a pesquisa híbrida. Tá ok? Então esse é o nosso material de hoje, tá beleza? Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá. Os tipos de pesquisas. Existem diferentes tipos de pesquisa que se enquadram de acordo com os vários propósitos, objetivos e procedimentos que o pesquisador deseja utilizar como método científico do seu estudo. Para saber qual o modelo mais adequado, o investigador precisa levar em consideração a finalidade do seu trabalho, a abordagem que deseja usar, entre outras características que condizem com o seu objeto de estudo. Olha aqui, meus amigos, quando a gente está desenvolvendo a pesquisa, quando a gente está desenvolvendo o projeto, vamos pegar do início, né? Desde do projeto, a gente já define a metodologia de pesquisa. Dentro dessa metodologia de pesquisa é que vai definir como serão feitas e quais os métodos serão utilizados para desenvolver essa pesquisa. Tá certo? Então, quando você está fazendo uma investigação, quando você está tentando criar dentro desse projeto uma forma de investigação, é quando você está pensando já no tipo de pesquisa que você vai utilizar. Então, o investigador ele leva em consideração o que exatamente? A finalidade do seu trabalho, né? A abordagem que ele deseja usar, né? Entre outras características com o seu objeto de estudo. Né? Então, no desenvolvimento do projeto, a gente já está pensando
em algumas coisas que posteriormente serão mudados, é claro, você não consegue ficar com ele estático o tempo todo, né? Mas você desenvolve uma metodologia, que é um método de pesquisa que você vai fazer. Então você está pensando na finalidade do seu trabalho, né? Você pensa nos objetivos que esse trabalho tem. Quando você trabalha os problemas e as hipóteses, por ali também você já consegue ter uma base bem legal daquilo que você precisa pesquisar. E aí quando você já tem em mente aquilo que você deseja pesquisar, aquilo que você deseja fazer como pesquisa, aí sim você já desenvolve uma metodologia mais adequada para o seu tipo de trabalho. Então essa metodologia de pesquisa científica é que vai dar a direção para o seu trabalho científico. Se for uma pesquisa na empresa, que são aquelas pesquisas que a gente vai a campo, ou a gente vai pesquisar mercados, economia, ambientes, alguma coisa nesse sentido, o pensamento metodológico é o mesmo. A gente vai buscar informações em determinadas plataformas e a gente vai criar um método para poder realizar isso. Tá? Aí a gente define o tipo de pesquisa também que vai ser feito lá na metodologia. E aí vem a frase linda que em qualquer projeto entra. A metodologia utilizada nesse trabalho é de. Aí você coloca o tipo de pesquisa que você vai utilizar. Beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar falando da pesquisa científica porque é o nosso foco principal, né, de qualquer trabalho acadêmico. Tá? Ela é a base, ela engloba todos os tipos de pesquisas com caráter científico. Né? Então eu vou dar um resumão do que é essa pesquisa científica. Veja no slide. Pesquisa científica engloba todos os tipos de pesquisa que se baseiam em procedimentos de caráter científico para a obtenção dos resultados. Todas as pesquisas feitas no âmbito acadêmico podem ser consideradas científicas, sendo que essas ainda devem ser categorizadas em diferentes metodologias, de acordo com o objetivo, a finalidade e a estrutura que a seguem. Tá? Então veja aqui. A gente já define, quando eu estou colocando pesquisa científica, que é uma pesquisa de âmbito acadêmico. É uma pesquisa que eu vou me basear em ciência e não em fatos de observação, por exemplo. Tá? Claro que, mesmo com fatos de observação, depois eu preciso recorrer a alguns autores que falam a respeito daquilo que a gente vai abordar nas nossas discussões. Eu não posso falar solto por mim, a não ser que eu esteja criando uma tese, e dentro dessa tese eu estou provando alguma coisa que ainda não existe nos anais da ciência. Tá ok? Então é assim que a gente precisa criar essa abordagem. Quando a gente está falando de pesquisa científica, é tudo aquilo que está se baseando naquilo que vem da ciência. Aquilo que já foi exposto, publicado e que nos tornará como base do trabalho que estamos desenvolvendo. Então nós nos apegamos a isso, nos baseamos naquilo que autores publicaram, o que estão dizendo a respeito, e aí isso vai ter como referencial teórico a nossa base teórica. É a nossa base teórica que vai nos ajudar com os problemas e com as hipóteses e com o resultado das discussões que vamos fazer posteriormente. Tá bom? Então a gente começa sempre falando da pesquisa científica, porque elas são feitas no âmbito acadêmico. Beleza? Vamos para outra.
Então, seguindo essa ideia da pesquisa científica, nesse slide eu estou trazendo para você a classificação da pesquisa científica. Porque quando eu falo de pesquisa científica, eu estou falando de um modo mais generalizado. Tudo aquilo que se baseia na pesquisa científica, tudo aquilo que se baseia na ciência, tudo que foi publicado, tudo aquilo que os autores abordaram. Tá certo? Mas aí eu preciso também fazer uma classificação a respeito da pesquisa científica. Então veja nesse slide que a gente vai falar a respeito dele. Olha, classificações da pesquisa científica. No que diz respeito à sua finalidade, ou seja, o tipo de contribuição que o estudo trará para a ciência, a pesquisa científica pode ser classificada em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Do ponto de vista da abordagem usada pelo pesquisador no estudo, este pode ser categorizado em pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa ou a mescla das duas, que é a quali-quanti. Ok? Quali-quantitativa. A terceira forma de classificar uma pesquisa científica é através dos seus objetivos, ou seja, por meio do tipo de conhecimento que o pesquisador quer produzir. A pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Olha, amigos, a gente classifica porque a gente precisa dar um sentido à pesquisa científica para ela não ficar solta. Não é apenas pesquisa científica. Qual é o método de pesquisa utilizado? Pesquisa científica. Isso aí eu não consigo dar uma resposta. Qualquer um que venha corrigir posteriormente vai colocar isso aqui como errado. Por quê? Porque ele está incompleto. Então, para eu ser mais preciso, mais completo, eu preciso classificar. Tá? Então, é por isso que existe essa forma, né? Para a gente poder dar sentido a isso que a gente acabou de ler, né? Então, no que diz respeito à sua finalidade, ou seja, o tipo de contribuição que o estudo trará para a ciência. Né? Então, a pesquisa científica ela é básica ou ela é aplicada. Então, do ponto de vista de abordagem usada pelo pesquisador, né, isso pode ser categorizado como qualitativa, quantitativa ou as duas juntas. Certo? A quali-quanti é a forma que a gente chama quando eu consigo mesclar, quando o meu tipo de pesquisa mescla as duas categorias, né, quantitativa e qualitativa. Ok? Quantitativo, que a gente coloca todas aquelas estatísticas, aqueles números, coisas que são contadas, tá bom? E a qualitativa é mais de observação, a gente observa determinadas reações ou interpretações, tá bom? E aí a gente coloca as duas juntas, né? Se for o caso, claro, né? E depois na terceira, né? A gente olha também para os objetivos. O objetivo nos dá sentido do que queremos fazer no trabalho. Né? Então, por isso a gente começa a se basear por ele. Né? E aí, dependendo do tipo de conhecimento, o que o pesquisador deseja produzir, o que ele pensa em produção, aí eu vou utilizar dentro dessas pesquisas a exploratória, a descritiva ou a explicativa, né? Sendo três espécies aí nesse sentido que estamos falando agora. Tá certo? Podemos ir para outra agora? Vamos lá. Então, para concluir essa ideia da pesquisa científica, né, existe diversos procedimentos e eu contribuo, eu completo essa ideia do slide anterior, mostrando para vocês aqui mais alguns tipos que vocês poderão ou não utilizar futuramente nos desenvolvimentos até das suas dos seus trabalhos científicos, né? Então isso pode dar um sentido aqui. Vamos ver esses procedimentos. Olha lá.
Por fim, a pesquisa científica também pode ser classificada de acordo com os procedimentos para a coleta de informação. Existem diversos, sendo os mais comuns a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o estudo de caso, a pesquisa ex post facto e a pesquisa de campo, entre outras. Tem uma etc. aí. Ressalta-se que uma pesquisa pode ter mais do que um tipo de procedimento, fazendo com que um sirva como complemento do outro, tá ok? Então olha aqui para mim. Eu vou explicar cada uma dessas aqui para vocês, né, de forma rápida, senão a gente estende muito. E quando vocês forem fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de pesquisa, e vocês tiverem que utilizar algum procedimento desses aqui, aí vocês peguem uma obra, um livro de metodologia e faz uma pesquisa mais avançada, uma pesquisa mais concreta do que essa que eu estou falando aqui, mais resumida. Aí sim você vai entender melhor como funciona cada tipo de procedimento desse aqui e utilizar dentro do seu trabalho, tá? Então vamos lá, eu vou explicar cada uma dessas aqui para vocês, né, por partes, rapidão aqui, aí a gente segue com os outros tipos de pesquisa, tá bem? Então veja, pesquisa bibliográfica, a gente pode até fazer uma pequena referência assim, bibliográfica, biblioteca, livros, então são aquelas pesquisas que a gente faz em livros, tá? Eu poderia até dizer para vocês que a pesquisa bibliográfica consiste na etapa inicial de todo o trabalho científico ou acadêmico, né? Qualquer trabalho desses aí, né? Então, que ele tem o objetivo de reunir algumas informações, dados, todo aquele negócio que a gente já conhece, né? Para quê? Que vão servir de base para a construção da investigação proposta a partir de determinado tema, tá? Então, a escolha dessa temática específica, a pesquisa bibliográfica deve se limitar ao tema que foi escolhido, né, que são as obras publicadas em livros, em artigos, coisas que estão publicadas em anais da ciência. Tá, beleza? E seguindo, deixa eu falar da segunda aqui, que é a pesquisa documental. A pesquisa documental é um tipo de pesquisa que ela utiliza fontes primárias, tá certo? Isto é, dados e informações que ainda não foram tratados de forma científica, ou analiticamente falando, né? Então a pesquisa documental, ela tem objetivos específicos, tá? E pode ser muito rico em fazer um complemento bibliográfico, né? A palavra tá difícil de falar hoje, né? Isso que ainda é sexta-feira, imagina se fosse segunda. Tá certo? Então os documentos analisados, eles podem ser atuais, eles podem ser antigos, isso depende muito. Por exemplo, numa pesquisa na área de história, o historiador pode buscar documentos muito antigos para colocar na sua pesquisa, para poder depois desenvolver seu estudo, ou ainda provar alguma coisa que ficou lá atrás, que ainda não foi buscado, né, não foi resgatado, apesar que os historiadores não gostam de usar a palavra resgatar a história, né? Mas eu falo resgatar o documento, então. Tá certo? Então, ele pode ser usado para uma contextualização que histórica, cultural, social, econômica, né, qualquer uma delas, de um lugar ou de um grupo de pessoas, pode ser em determinado momento da história, né, se tratando de épocas ou de datas, ok? Então, por essa razão, é um tipo de pesquisa bastante utilizada nas ciências sociais e nas ciências humanas, porque ela permite fazer análises qualitativas sobre determinado fenômeno,
poderia dizer assim, né? Suas e também você conseguiria fazer análises quantitativas quando você analisa algum banco de dados com informações numéricas, econômicas, por exemplo. Tá certo? E seguindo, nós temos o estudo de caso. Eu vou falar do estudo de caso agora. Esse tipo de pesquisa é feito em forma de análise, tá certo? Então, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa científica que analisa um fenômeno, né, algum fenômeno real que é considerado, o que leva em consideração o contexto em que se está inserido, as variáveis que o influenciam, tá certo? Também chamado estudo de caso. Essa estratégia pode ser usada para analisar um indivíduo, um grupo social, né, uma instituição, uma política pública, por exemplo, né? Estou trazendo alguns exemplos aqui. E é uma forma de pesquisa utilizada principalmente nas áreas sociais, humanas e da saúde. Tá? O estudo de caso, se a gente fosse falar, deixa eu falar de uma forma mais gestora, de uma forma mais da administração, que é a nossa área. É como se eu fosse fazer um planejamento estratégico, mercadológico, né? Fazer um plano de marketing. E para eu desenvolver esse plano de marketing, eu vou buscar subsídios, eu vou buscar dados e informações em um caso que já foi ocorrido dentro da própria organização ou em outra organização. Posso levar em consideração um benchmarking, que é quando a gente analisa um processo de gestão de uma outra empresa, de um parceiro ou concorrente, e a gente traz para nós. Então, nesse estudo de caso, eu vou fazer uma análise, porque ele é analítico, do que ocorreu, e aí ele vai se tornar uma pesquisa qualitativa, porque eu vou observar e criar um juízo a respeito daquilo que ocorreu no caso, desenvolver uma estratégia para aplicar ou corrigindo ou fazendo uma nova etapa, uma nova estratégia para esse mercado. Por isso que o chamado estudo de caso é estudar realmente um caso ocorrido. Tá certo? Um caso que já temos e muitas vezes comprovado já em ciência, inclusive. Porque às vezes a gente busca um caso. Aquele livro do Kotler que vocês estudaram, Marketing, que é o 14ª edição, Kotler e Keller, você pode ver que ele é baseado em um monte de casos. Lá tem caso para tudo quanto é lado. Lá tem informações de várias empresas, de várias instituições, onde o próprio autor vai explicando o material de marketing e vai colocando casos referentes àquilo para a gente poder ter ideia. Por isso que aquela é uma obra riquíssima de marketing, a chamada Bíblia do Marketing, né? A última edição, a 14ª, no Brasil, que é Kotler e Keller, né? Ele nos mostra fantasticamente naquelas, sei lá, 500 páginas, não sei quantas páginas tem de memória aqui, mas é bem grande, é um livro grande, grosso, grande, sem piadas, tá certo? E seguindo, aí a gente tem a pesquisa ex post facto, vamos ver ela aqui. Esse post facto, né? Fato posterior, já nos dá o sentido mais ou menos daquilo que a gente imagina a respeito desse tipo de pesquisa, tá certo? Então, se eu fosse definir a pesquisa ex post facto, seria um tipo de pesquisa do ponto de vista de seus objetivos, né? Que seja explicativa. Então, até colocando uma reticências aqui para pular ali na frente, a pesquisa ex post facto tem por objetivo investigar o que? Possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. Então ele está fazendo uma pesquisa, né, de algum determinado fato que já foi identificado, tá?
e aí ele vai verificar o fenômeno que vai ocorrer posteriormente. Então ele coloca alguns resultados aqui falando a respeito disso e já talvez vislumbrando, talvez já antecipando um fato que vai ocorrer. E aí ele pode depois colocar o resultado desse fato já ocorrido posteriormente. Por isso que ele vem com o nome post-facto, né? Posterior, fato posterior. Uma coisa mais ou menos assim que a gente pode tratar, né? É um tipo de metodologia também, tá? Pode ser a partir do fato passado? Pode. Né? É o que está ligado a um estilo de escrita, né? Por exemplo, ok? E depois a pesquisa de campo. A pesquisa de campo é uma das etapas da metodologia da pesquisa científica que corresponde à observação, tá? Coleta, a análise e a interpretação de fatos. Fatos, fenômenos também, que ocorrem dentro de seus nichos, cenários, ambientes naturais, ambientes de vivência, ok? Então essa pesquisa ela é uma etapa muito importante, né? Esse tipo de pesquisa é uma etapa muito importante, porque ela é responsável por extrair dados e informações diretamente da realidade do objeto do estudo, certo? Então ela define os objetivos e as hipóteses da pesquisa, assim como define melhor a forma de coletar os dados necessários, com o uso de entrevistas ou questionários avaliativos, né, que darão umas respostas para as situações ou os problemas abordados na pesquisa. É uma pesquisa que normalmente é utilizada nos trabalhos de conclusão de curso. Tá? A pesquisa de campo é realizada após o estudo bibliográfico ou a revisão literária, se você quiser dizer assim, né, nas pesquisas científicas ou acadêmicas ou em trabalhos de conclusão de curso, os famosos, os conhecidos TCCs ou as monografias, né, quando ela é uma única. Eu estou fazendo sozinho uma monografia, ok? Então, nessa etapa aí, o pesquisador já deve possuir um bom conhecimento sobre o estudo, né, sobre o assunto estudado. Ele já deve ter feito muitas leituras, ele já deve ter buscado muito conhecimento, já ter tirado muitas conclusões. Claro, não é conclusão do trabalho, mas conclusões a respeito de dúvidas sobre aqueles determinados assuntos. Tá certo? Então, só para concluir aqui, eu quero parafrasear uma resposta do Gil aqui, que ele diz assim: a ciência e as áreas dos estudos sociais, como a antropologia, a sociologia, a economia e outras, usam a pesquisa de campo para estudar o comportamento dos indivíduos, grupos, comunidades e instituições, etc. A proposta é compreender os mais diferentes aspectos de uma determinada realidade. Tá certo? Aí assim a gente consegue finalizar essa ideia conceitual da pesquisa de campo. Tá? E claro, entre outras, né, etc. eu posso dizer, existem mais tipos de pesquisa, a gente está abordando aqui as mais utilizadas. Tá? Ressalta-se que uma pesquisa pode ter mais do que um tipo de procedimento, fazendo com que sirva como complemento do outro. Beleza? Vamos lá para a pesquisa básica. Pesquisa básica. Veja. É um dos tipos de pesquisa mais comuns no âmbito acadêmico, principalmente em trabalhos de conclusão de curso, os TCCs. É orientada para o aprofundamento de um conhecimento científico que já foi estudado. Normalmente, o pesquisador que faz um estudo com essa finalidade busca complementar algum aspecto
ou particularidade da pesquisa anteriormente feita. Esse é um tipo de pesquisa teórica que requer obrigatoriamente uma revisão bibliográfica e ideias apresentadas de modo sistematizado. A pesquisa básica ainda pode ser subdividida em pura e estratégica, dependendo do seu foco de análise. Então, pessoal, a pesquisa básica ela é também chamada de pesquisa pura ou pesquisa fundamental. O nome já sugere, é básico. Não é? É aquilo que é o mínimo para a gente dar início a essas pesquisas. Tá certo? Então, ela é uma pesquisa científica focada na melhoria de teorias, né, dessas teorias científicas que a gente está abordando, né, para a melhoria do que? Da predição ou da compreensão de fenômenos naturais ou de outro tipo. Né? Ela se refere ao estudo destinado a aumentar a nossa base de conhecimento científico. Por isso que ela é chamada de pesquisa básica, né? Que de básico não tem nada. Se você for fazer uma comparação, pesquisa básica com uma base, é como se você olhasse para a construção civil e dissesse assim, olha, a base dessa construção é essa aqui, são essas vigas, né? Então isso aqui que vai dar sustentabilidade à obra. Então, eu poderia dizer, então a pesquisa básica é que vai dar sustentabilidade à pesquisa que vamos fundamentar. Pesquisa científica. Então ela é essa base, tá? Por isso que ela é chamada de pesquisa básica. Então tem até uma conceituação que diz que a pesquisa básica é também chamada de pesquisa básica pura ou pesquisa fundamental. Ela utiliza esse complemento aqui, né? Que é uma pesquisa científica que ela é focada na melhoria das teorias científicas para a melhoria dessa predição e dessa compreensão, como eu disse antes. Refere-se ao que? Aos estudos para aumentar a base de conhecimento. Então a gente não tem por onde fugir muito ali, não. Que é assim mesmo que ela funciona. Tá? Então, só olhando ali no nosso slide, né, quando ele encerra dizendo a pesquisa básica ainda pode ser subdividida em pura e estratégica, dependendo do seu foco de análise. A pura, né, que a gente acabou de explicar aqui, que ainda ela pode ser chamada de pura ou fundamental, né, enquanto a estratégica que utilizamos realmente de estratégias para fazer esse tipo de pesquisa. Né? Ela não deixa de ser pura, mas ela é mais estratégica por se tratar de foco, de querer buscar dentro de alguma coisa essa pesquisa pura, essa pesquisa básica, né, mas de uma forma mais estratégica. Então por isso que a gente usa esse termo também. Não diferencia muita coisa, não. Às vezes fica muito bonito dentro da própria metodologia, quando a gente utiliza lá, né, na descrição da metodologia, e ela fica assim até mais bonita, né? Falando dessa forma, ok? Eu estou um pouco alérgico aqui, vocês estão vendo que eu estou me coçando o nariz aqui, porque a gente está com um tempo muito seco, muitos dias sem chuvas, né? E a minha casa aqui tem alguns gatos, e esses gatos ajudam nesse processo de rinite alérgica, tá? Então eu não tô com corona, não tô gripado não, tá, gente? É só um processo alérgico mesmo, tá bom? E outra que pelo filme não vai passar corona pra ninguém também, se tivesse. Claro, isso é uma brincadeira, né, gente? Não vamos brincar com coisa séria não, que isso aqui dá medo. Tá certo? Então eu vou falar nesse próximo slide aqui da pesquisa básica pura. Dá uma olhadinha ali, ó. Pesquisa básica pura. É um tipo de pesquisa voltado exclusivamente para o meio acadêmico, sem qualquer tipo de intenção de alterar a realidade. Consiste em um estudo totalmente teórico, onde o autor não se preocupa em como os resultados de suas pesquisas poderão ser utilizados
posteriormente. Então, meus amigos, explicando melhor a pesquisa básica pura é isso. Veja que o autor fala que assim, isso aqui não vai alterar em nada no resultado. E, claro, ele é exclusivo para o meio acadêmico. A gente está fazendo uma pesquisa científica. A gente está buscando informações científicas, né? Então ele não tem intenção nenhuma de alterar a realidade. Não estou fazendo tese, desenvolvendo tese. Não vou dizer, olha, isso aqui é assim, estou provando isso aqui, enquanto a partida do outro, provo que não é daquela forma, que é desse jeito. Então não utilizamos esse tipo de pesquisa. Lá é outra. Aqui eu simplesmente vou dizer, olha, o autor falou que é isso, as respostas são essas, a conclusão é essa. Pesquisa básica pura. Pura. Então consiste num estudo totalmente teórico, onde o autor não se preocupa com os resultados. Não se preocupa se as suas pesquisas poderão ser utilizadas posteriormente, inclusive. Tá certo? E pelo outro slide eu também posso explicar melhor a pesquisa básica estratégica. Aqui eu falei estrategicamente um pouco superficial, né? Então eu vou falar para vocês pelo slide o que o autor está dizendo. Olha lá. Pesquisa básica estratégica. Diferente da pesquisa básica pura, na estratégia ou na estratégica, o pesquisador tem em mente a possibilidade de produzir um conhecimento útil para que possa ser eventualmente utilizado em estudos práticos. O autor não apresenta soluções para essas questões, mas recomenda a construção de futuros estudos que possam resolver esses problemas, por exemplo. Então, olha aqui, meus amiguinhos, o que eu disse anteriormente. Elas são muito semelhantes. Inclusive, a pesquisa básica estratégica, ela utiliza como base, olha a palavra de novo aqui, a pesquisa básica. Ela não está aqui para fazer alterações de nada, para provar nenhum tipo de tese, mas no caso da pesquisa básica estratégica, ela não se limita mais a não preocupação. Não estou mais preocupado em mostrar algum resultado posteriormente. O que está no livro vai ser publicado e pronto. Na estratégica eu já consigo abrir uma brecha, criar uma brecha para que eu possa resolver alguns problemas, tá? Ele pode recomendar a construção de futuros estudos, né, que venha resolver problemas depois, como por exemplo, tá bom? Bem, agora eu falo sobre a pesquisa aplicada. Olha que bacana, dá uma olhadinha no slide. Ao contrário da pesquisa básica, a aplicada visa produzir um conhecimento que possa ser efetivamente aplicado na vida real, ajudando a alterar uma situação, fenômeno ou sistema. A pesquisa aplicada pode ser um complemento ou aprofundamento sobre um assunto previamente estudado. No entanto, a proposta é apresentar alternativas que ajudem a melhorar ou transformar, por exemplo, determinado aspecto do seu objeto de estudo. Então, meus amigos, a pesquisa aplicada. Opa, vai com calma aí, câmera. Aqui eu estou numa mesa, num outro estúdio agora, na minha sala, então ele acaba ficando muito bem exposto aqui, e às vezes quando eu dou uma topada aqui ele balança, né? Mas nós não estamos fazendo isso aqui num estúdio profissional, né? Estamos fazendo em casa com as nossas próprias câmeras, então ele não tem uma coisa assim tão bem produzida. Mas não deixa de ter as informações muito precisas, tá certo? Então a gente trabalha conforme a gente pode para poder ajudá-los, né? Não deixar vocês na mão, não podemos fazer isso, né? Inclusive está sendo muito bom para nós também, que a gente tem feito
várias outras pesquisas, e o material está assim, tá super bacana, né? A gente está desenvolvendo bastante coisa legal aí. Tá? Então, falando sobre a pesquisa aplicada, eu posso chamar também de investigação aplicada, se você preferir. Tá? Porque os dois modos estão corretos que a gente pode trabalhar. Tá? Então, é um método científico que envolve a aplicação prática da ciência. Tá? Ela usa alguma parte das teorias, conhecimentos, ou métodos, ou técnicas acumuladas dessas comunidades de pesquisas, por exemplo, das academias. Tá? E é sempre com um propósito específico. Esse tipo de pesquisa ela é útil para encontrar o quê? Soluções com problemas cotidianos. Né? Geralmente direcionado ao que é um problema. Tá certo? Então a pesquisa aplicada, ela contrasta-se às pesquisas básicas e puras. Veja que ela constrata-se com elas. Tá? Ao discutirem o que? As ideias, as metodologias, os programas e projetos de pesquisa. Tá? Tem um exemplo aqui, deixa eu ver o nome do autor aqui. Não é nem um livro brasileiro. É Salters, Joseph e Shields. Patrícia and Reiters e Sebastian. Ele diz o seguinte aqui, né? Alguns exemplos investigar qual abordagem de tratamento é mais eficaz para a redução da ansiedade e estudar diferentes modelos de teclados para determinar que é mais eficiente e ergonômico. Ele deu um exemplo aqui. O que pode ocorrer nessa pesquisa aplicada. Ele aplicou ali aonde? No modelo de teclado de computador para determinar qual que é mais eficiente, qual que é mais ergonômico, o que menos causa problemas. Por isso que ele foi aplicada. Tá? Ele não baseia só nas pesquisas bibliográficas. Ele é uma pesquisa que se aplica. Tá, beleza? Agora, meus amigos, eu vou falar sobre a pesquisa quantitativa, pesquisa que a gente está usando como base, inclusive, na pesquisa de trânsito que nós estamos realizando. Nós vamos atribuir pesquisa qualitativa lá também, mas a nossa base é a quantitativa, baseada em estatísticas. A gente contou, ou a gente vem contando quantos veículos, e dentro desses veículos, quantos cometem infrações. Tá certo? Então, por isso que ela é chamada de quantitativa. Vamos ver o slide. Pesquisa quantitativa. Esse tipo de metodologia é caracterizado por usar técnicas e ferramentas estatísticas como principal meio de análise dos dados obtidos em uma pesquisa. O pesquisador se limita a coletar informações que sejam quantificáveis e aplicar em softwares ou outras ferramentas técnicas que analisam esses dados. O investigador é um observador e não deve analisar subjetivamente os números obtidos. A sua função se limita em apresentar os resultados de modo estruturado, com a ajuda de tabelas e gráficos, por exemplo. Para obter os dados necessários e uma pesquisa quantitativa, o pesquisador utiliza de questionários de múltipla escolha e outras opções que garantam respostas objetivas e claras. Esse tipo de pesquisa costuma ser muito usual em estudos de mestrado e doutorado, principalmente na área de ciências exatas. Então vejam, a pesquisa que possui números. O pessoal da área de exatas, eles utilizam basicamente isso aí. A matemática, a economia, algumas outras áreas acabam utilizando pesquisa quantitativa também. Um exemplo
pode ser a própria estatística, que é uma disciplina. Algumas coisas na área da física pode ser utilizada a quantitativa também para medir quantidades e fazer comparações, né, utilizando, claro, suas fórmulas, né, suas técnicas de cálculos, inclusive, tá? Mas o investigador, que é um observador, né, ele não pode, não deve utilizar subjetivamente os números obtidos. O que é subjetivamente? Na qualitativa a gente utiliza subjetivamente, porque a gente cria juízo, a gente formula algum tipo de juízo, de resultado, de análise do resultado. Enquanto a quantitativa eu não posso fazer isso. Eu preciso pegar o número que deu exato naquele resultado e apresentá-lo. É assim que ele deve funcionar. Não posso trabalhar ele subjetivamente. Eu preciso trabalhar ele objetivamente. Tá certo? Eu posso até dizer que a pesquisa quantitativa é uma classificação de um método científico que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões, quantificar informações, né, para algum determinado tipo de estudo. Né? Ela é realizada para compreender, para enfatizar o raciocínio lógico. Né? Claro, e todas as outras informações que possam mensurar sobre as experiências humanas, por exemplo. A coleta de dados, aí eu posso estar dentro de uma indústria, de uma fábrica, e dentro da fábrica eu estar contando quantos materiais saem daquela máquina, quantos materiais são descartados, né, o quanto de insumos foi utilizado. Então eu conto estatisticamente, coloco lá depois no meu estudo. Foram utilizados X tanto, X%, quebrou, estragou, desviou X%. Então eu coloco números exatamente objetivos e não subjetivos. Não posso subjetivar uma estatística. Tá entendendo? Fica no mínimo estranho. Tá certo? Beleza. Bom, agora eu vou falar da pesquisa qualitativa. Meio parece inverso da quantitativa, né? Enquanto uma faz uma coisa para cá, outra faz a outra coisa para lá. Não é bem assim, porque elas podem seguir juntas. Só a classificação da espécie, que é quantitativa de quantidade e qualitativa de qualidade. Enquanto uma analisa números, outra analisa os fenômenos subjetivos, tá certo? Vamos ver o slide aqui que eu vou contar para vocês. Olha, nesse tipo de pesquisa, a pesquisa qualitativa, o responsável por fazer a análise das informações coletadas é o próprio pesquisador. Se caracteriza por atribuir interpretações de natureza subjetiva. As técnicas e métodos estatísticos são dispensados nesse modelo. Visto que o investigador se foca em características mais complexas e não quantificáveis, como o comportamento, as expressões, os sentimentos, etc. Neste caso, os meios de obter os dados são menos rígidos e objetivos. Os questionários, por exemplo, podem ter espaços para respostas subjetivas, flexíveis e de múltiplas interpretações. Essa metodologia é comum em cursos de ciências humanas, principalmente durante a graduação. Tá certo, meus amiguinhos? Essa aí é a pesquisa qualitativa, né? Que é uma abordagem de pesquisa que estuda aspectos subjetivos de fenômenos sociais. Né?
E tem outra coisa do comportamento humano. Né? Fenômenos sociais do comportamento humano. Pode ser de pessoas ou grupo de pessoas. Posso estar observando uma única pessoa como que ela está fazendo aquilo. Ou um grupo de pessoas como ela desenvolve. Então, os objetivos de uma pesquisa qualitativa são fenômenos que ocorrem em determinado tempo, local e cultura. Veja que bacana, a gente tem até a cultura envolvida nisso. Né? Por isso que se dá um aspecto subjetivo. A pesquisa qualitativa ela aborda temas que não podem ser quantificados em equações e estatísticas. Por isso que ela não é a mesma coisa da quantitativa. E em algumas situações a gente utiliza as duas juntas, qual e quanti, porque eu não consigo misturá-las. Eu posso até alinhá-las, mas eu não consigo misturá-las, porque uma tem aspecto objetivo, outra subjetiva. Então, ao contrário, estuda-se os símbolos, as crenças, os valores, as relações humanas, tá, de um determinado grupo social. Por isso, tá entendendo? Então a abordagem qualitativa, ela exige um estudo amplo do objetivo da pesquisa. Claro, considerando o contexto em que ela está inserida e as características da sociedade em que ela pertence. Então ela tem assim um caráter muito subjetivo, né? Então, devido a esse caráter subjetivo de uma pesquisa qualitativa, é necessário realizar um trabalho de campo. O estudo é o momento em que o pesquisador se insere no local. Que local? Local onde ocorre o fenômeno social. Tá certo? Onde ocorre o fenômeno social. Vou dar um exemplo aqui. Se o objeto de pesquisa é uma associação de moradores, o pesquisador irá frequentar as reuniões, vai conhecer os indivíduos, todos aqueles que estão envolvidos na organização. Para ele poder, sim, começar a criar juízos, né, desse tipo de pesquisa. Então, existem diferentes tipos de pesquisas qualitativa e de instrumentos de coleta de dados também. Tá? A escolha dos caminhos a serem seguidos em uma pesquisa depende dos objetivos do estudo, tá? Das possibilidades metodológicas, como você vai fazer esse tipo de coleta. Tá bom? Tá certo. Agora eu vou misturar as duas. Vou fazer uma pesquisa híbrida, poderia dizer assim, porque é a combinação de métodos qualitativos com os quantitativos. Então, para alguns é chamado, na maior parte das vezes, de pesquisa mista. E para nós da área de administração, nós gostamos mais de abordar a pesquisa quali-quanti ou quali-quantitativa. Dá uma olhada no nosso slide aqui para a gente mostrar melhor. Veja, eu coloquei uma figura ali chamada pesquisa híbrida, que é a combinação dos métodos qualitativos e quantitativos, e a escrita aí embaixo, conceituando, que fala sobre pesquisa mista ou pesquisa quali-quantitativa. É uma mistura entre as características da pesquisa qualitativa e quantitativa, aquilo que eu disse do objetivo e do subjetivo. Nesse caso, o estudo pode ser dividido em duas partes. A primeira consistindo no recolhimento de dados e na análise estatística destes. E a segunda, numa análise subjetiva de determinada problemática. E aí, olha aqui para mim, como eu havia dito antes, eu faço um alinhamento entre as duas coisas, porque eu utilizo de informações qualitativas e de informações quantitativas. Aí eu faço, de fato, o alinhamento entre elas, eu só não posso misturá-las.
Eu até posso, numa explicação dentro do trabalho, dizer, olha, a qualitativa sim, a quantitativa, misturando elas ali, colocando juntas, mas cada uma faz a sua, objetivamente e subjetivamente. Então, se você não sabe muito bem o que é uma pesquisa quantitativa, então entenda que é um tipo de abordagem que utiliza tanto os métodos quantitativos quanto os qualitativos, que que realiza uma análise muito mais aprofundada sobre o tema pesquisado. Por quê? Porque eu tenho duas situações e não uma só. Você vê que eu busco mais subsídios, busco mais dados para gerar informações. Certo? Então, apesar dessas pesquisas quantitativas e qualitativas serem normalmente estudadas de forma separada, tá? Nós devemos ficar cientes que elas podem ter seus pontos de convergência. Elas podem complementar uma a outra. Eu trabalho sim separada, eu não posso misturá-las, mas eu posso complementá-las. Certo? Eu faço um estudo de observação, que é um estudo qualitativo. Depois eu faço uma pesquisa quantitativa com números, corroborando ou complementando, se for o caso, e ainda provando que aquela coleta qualitativa estava correta, porque estatisticamente ela comprova. Eu valido essa pesquisa dessa forma. Tá certo? Então, essa categoria de pesquisa possibilita um cruzamento muito maior de dados. E o peso da pesquisa aumenta em conjunto com a validação de todas essas informações. Você vê que a quantitativa ela acaba validando a qualitativa por comprovar que aquela observação feita lá está correta. Ou não validar, que não deixa de estar certa. Né? O que ela é não válida? Ela não comprova. Quer dizer que ela está errada, ela só não comprova. Por isso que ela não é validada. Então eu faço uma observação naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas dentro daquela organização, busco estatisticamente e mostro que quantitativamente ela não valida, porque ela tem um resultado diferente das estatísticas que estão comprovadas. É um estudo fantástico isso aí, cara. É um estudo muito bacana. Então, dessa maneira, é perfeitamente possível que uma pesquisa possua uma parte quantitativa, contendo levantamento de dados, e também a conjecturação de eventuais causas dos resultados que foram obtidos. Aí eu posso chamar isso de pesquisa quali-quantitativa. Tá bom? Então, se uma pesquisa enquadrar-se como qualitativa e haver a necessidade de obtenção de resultados estatísticos para complementar esse trabalho, né, ela será fundamentalmente quali-quantitativa. Por quê? Por conta do seu caráter misto. Ela é híbrida. Ou seja, ela é híbrida. Beleza? E assim, meus queridos alunos, minha razão de ser professor. Assim eu encerro a aula de hoje, que é a parte 1 das pesquisas, ok? Então, na próxima aula, eu vou fazer uma outra abordagem, continuando sobre os tipos de pesquisas, tá? Eu vou colocar outras pesquisas lá. Por quê? Com toda essa gravação aqui, eu cheguei a quase 1 hora, né? Agora, na edição, se eu não conseguir completar 1 hora, provavelmente eu vou ter que inserir um vídeo de algum autor explicando alguma situação de pesquisa para vocês. Tá? Mas eu não conseguiria colocar em uma aula só todo esse material. Por isso eu dividi entre 2 etapas. Tá bom? Então a parte 1 hoje, a parte 2 semana que vem. Para esta semana, as atividades que vocês vão ter que desenvolver, eu vou colocar aqui para que vocês entendam. Dá uma olhadinha no slide.
Atividades da semana. Desenvolva uma discussão sobre os tipos de pesquisa. Comente a respeito das seguintes metodologias: a pesquisa científica, pesquisa básica, a pesquisa básica pura, a pesquisa básica estratégica, a pesquisa aplicada, a pesquisa quantitativa, a qualitativa e a pesquisa híbrida, mista ou pesquisa quali-quantitativa. Será permitido a pesquisa em livros e sites, desde que vocês coloquem a fonte, tá bem? Crie uma discussão no portal AVA para suas observações e envie até a próxima segunda-feira. Desculpa, a próxima sexta-feira, eu estou confundindo com a aula de segunda aqui. Até a próxima sexta-feira, dia 29/5. Ok? Olha, dá uma olhadinha aqui que eu quero falar uma coisa para vocês. Alguns aspectos já melhoraram sobre as condições de atividades do bimestre passado. Algumas pessoas já melhoraram bem as suas escritas, já tenho visto lá no fórum material que vocês colocaram, né? Mas ainda tem alguns bandidinhos aí que estão tentando me enganar ainda com essas coisinhas de cópia, muita cópia e também muito curtas, tá? Então eu digo para vocês, façam um trabalho bem feito, bem bonito, porque essas explicações aqui servirão de base para os trabalhos de vocês, tá? Não quero nada de 5 linhas não, viu? Não vou falar o nome, não, ele sabe quem é. 5 linhas não, tá? E aí vocês vão continuar do mesmo jeito, porque é o método, a forma que eu utilizo de avaliação. Vou mandar o arquivo para mim, identificando a aula de hoje, tipos de pesquisa, parte 1, e colocando o nome do aluno. Porque senão eu pego aquele arquivo lá, não tem identificação, eu não sei de que trabalho que é, aí eu fico perdido. Aí depois lá na avaliação falta ele, vocês vão me cobrar. Aí eu vou dizer, mas não sabia do que era? Por isso que coloca o nome do trabalho lá, o tema, tá? Tipo de pesquisa, parte 1, semana que vem, parte 2, e o nome do indivíduo, do aluno. Por quê? Porque eu baixo todos esses arquivos e jogo num arquivo só, numa pasta. Depois eu não acho quem é. Aí eu tenho que pegar, fazer uma busca lá no meu e-mail para saber que dia que foi mandado, e se aquele dia é referente àquela semana tal. Cara, dá um trabalhão, certo? O que você pode fazer? Deve fazer. Pegue seu trabalho, dá uma copia, vai lá no portal AVA, cola ele, porque lá que é o local da discussão. Você pode comentar o trabalho do outro colega também. Ou você pode criar a sua própria discussão, dizendo, olha, eu fiz isso aqui, encontrei tal coisa, achei interessante. E aí a gente coloca a presença para vocês. Se vocês não colocarem atividade no portal, eu não consigo abrir presença para vocês. Porque a secretaria está acompanhando isso também. O primeiro e-mail, se a gente conseguiu fazer isso aí. Ah, não, ele me mandou por e-mail. Tá, mas então tudo bem, vou considerar. Tivemos 2 casos. Alguém colocou só no portal e não mandou por e-mail. Outro que mandou só por e-mail e não colocou no portal. No segundo bimestre eu não vou conseguir fazer isso. Se você não fizer essa cópia dentro do portal, lá no fórum, não vai gerar presença para você. E aí uma quantidade de fotos pode reprová-lo. Por isso que essa é a minha preocupação. Tá bom? Então, meus queridos, um beijo no coração. Bom final de semana para vocês, para quem já assistiu essa aula hoje. Tá bom? Vou fazer a edição agora. Se eu não completar 1 hora, eu insiro lá um vídeo referencial a essa matéria que nós estamos trabalhando, para a gente poder fazer o complemento, tá ok? Se passar um pouquinho é sempre bom, né? Mais do que menos, tá certo? Bom final de semana para vocês, um beijo no coração.
story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize.